Número 15. Localização geográfica, clima, população. Quando falamos sobre a vida no Laos como um dos países mais baratos do mundo, devemos primeiro entender onde essa nação tranquila e sem litoral realmente se encontra no mapa. O Laos está localizado no coração do Sudeste Asiático, cercado por 5 países: China ao norte, Vietnã a leste, Camboja ao sul, Tailândia a oeste e Myanmar a noroeste. Ao contrário de muitos de seus vizinhos, o Laos não tem litoral, não há praias, não há portos marítimos e não há brisa do oceano moldando a vida diária. Em vez disso, o país é definido por montanhas, florestas densas, vales férteis e o poderoso rio Mekong, que flui ao longo de grande parte de sua fronteira ocidental e atua como uma linha vital para comércio, pesca, agricultura e transporte. Essa posição estratégica, porém sem litoral, desempenha um papel enorme no motivo pelo qual o Laos permanece acessível. Sem turismo costeiro em grande escala como Tailândia ou Vietnã, e sem desenvolvimento industrial pesado, o país manteve um ritmo econômico mais lento e tradicional. Os produtos são frequentemente produzidos localmente, a agricultura domina a vida rural, e produtos importados podem ser mais caros do que alternativas locais. Para a vida cotidiana, isso significa que os mercados estão cheios de vegetais frescos, arroz pegajoso, ervas, peixe de rio e frutas cultivadas localmente a preços muito baixos. Geograficamente, o Laos é um dos países mais montanhosos do Sudeste Asiático. Quase 70% do território é coberto por colinas e terreno acidentado. No norte, terras altas dramáticas criam temperaturas mais frescas e paisagens de tirar o fôlego. Cidades como Luang Prabang situam-se entre montanhas e rios, oferecendo um estilo de vida pacífico que parece quase congelado no tempo. Enquanto isso, a capital, Vientiane, fica na planície do rio Mekong, onde a paisagem é mais plana e a vida urbana é mais concentrada. O clima no Laos é tropical de monções, o que significa que o país experimenta 2 estações principais em vez de 4. A estação chuvosa normalmente vai de maio a outubro. Durante esses meses, fortes chuvas à tarde são comuns, os rios transbordam, os campos de arroz ficam verde brilhante e a umidade aumenta acentuadamente. Estradas em áreas rurais podem se tornar lamacentas e difíceis de navegar, o que afeta transporte e cadeia de suprimento. No entanto, essa mesma chuva sustenta a agricultura, mantendo os preços dos alimentos baixos e garantindo forte produção de arroz. De novembro a abril, o Laos entra na estação seca. Este é considerado o período mais confortável do ano, especialmente de novembro a fevereiro, quando as temperaturas são mais frescas e os céus mais claros. Nos meses mais quentes de março e abril, as temperaturas podem subir acima de 35 graus Celsius, especialmente nas áreas de planície. O ar-condicionado torna-se valioso nas cidades, mas muitas casas rurais dependem de ventiladores e ventilação ao ar livre, mantendo os custos de energia relativamente baixos. Devido à sua geografia montanhosa e níveis mais baixos de urbanização pesada, o Laos não experimenta os mesmos níveis extremos de poluição vistos em algumas cidades asiáticas maiores. O ar em muitas partes do país parece mais limpo, particularmente fora das principais cidades. Esse ambiente natural contribui para um estilo de vida mais lento, mais silencioso e profundamente conectado à natureza. Em termos de população, o Laos tem cerca de 7 a 8 milhões de pessoas, tornando-se um dos países menos povoados do Sudeste Asiático. A densidade populacional é relativamente baixa em comparação com a vizinha Tailândia ou Vietnã. Isso significa menos superlotação, menos megacidades e um ritmo de vida mais relaxado. A maior parte da população vive em áreas rurais, onde a agricultura continua sendo a principal fonte de renda. O cultivo de arroz é central para a vida diária, e o arroz pegajoso não é apenas alimento, mas um símbolo cultural. O país é etnicamente diverso, com dezenas de grupos étnicos vivendo em diferentes regiões, cada um mantendo tradições distintas, estilos de vestimenta, línguas e práticas culturais. A urbanização está aumentando lentamente, especialmente em Vientiane, onde cafés modernos, centros comerciais e pequenos negócios internacionais estão surgindo. No entanto, mesmo na capital, o trânsito é modesto em comparação com outras capitais do Sudeste Asiático. Esse tamanho populacional menor mantém a demanda por moradia mais baixa, o que contribui para aluguel e preços de imóveis acessíveis. Demograficamente,
O Laos tem uma população relativamente jovem, com uma grande porcentagem abaixo dos 30 anos. Essa estrutura jovem molda o mercado de trabalho, o sistema educacional e o crescimento econômico futuro. Ao mesmo tempo, a expansão industrial limitada e salários mais baixos mantêm o custo geral de vida baixo em comparação com vizinhos regionais. Então, quando falamos sobre comprar quase tudo por apenas $5 americanos no Laos, geografia, clima e população desempenham papéis críticos. Uma posição sem litoral limita certas importações, mas incentiva a produção local. Um clima tropical apoia a agricultura durante todo o ano. Uma população pequena reduz a pressão sobre moradia e infraestrutura. Todos esses fatores se combinam para criar um país onde a vida se move mais lentamente, as despesas permanecem modestas e os custos diários de vida podem ser surpreendentemente baixos, especialmente quando comparados a muitas outras partes do mundo. Número 10. Mulheres laosianas e fatos interessantes sobre o Laos. Quando as pessoas pensam nos países mais baratos do mundo, o Laos frequentemente as surpreende. Escondido silenciosamente entre Tailândia, Vietnã, Camboja, China e Myanmar, esta nação sem litoral se move em um ritmo mais lento do que seus vizinhos. A vida aqui não é sobre velocidade ou luxo, é sobre simplicidade, comunidade e profundo orgulho cultural. E no coração dessa cultura estão as mulheres laosianas. No Laos, as mulheres desempenham um papel poderoso, porém muitas vezes discreto, na sociedade. De vilas rurais ao longo do rio Mekong às encantadoras ruas de Luang Prabang e a crescente capital de Vientiane, as mulheres são centrais para a vida familiar, mercados locais, pequenos negócios e artesanato tradicional. Em muitos lares, as mulheres administram finanças, gerenciam lojas e cuidam das responsabilidades agrícolas, enquanto também preservam tradições culturais transmitidas através das gerações. Um dos símbolos mais belos da feminilidade Lao é o tradicional Sin, uma saia tecida à mão usada diariamente por muitas mulheres. Essas saias não são apenas roupas, são arte viva. Os padrões frequentemente representam identidade regional, status social e até herança familiar. Em áreas rurais, tecer é mais do que um hobby, é uma linha vital econômica. Muitas famílias sobrevivem vendendo têxteis feitos à mão para visitantes que exploram o país com um orçamento apertado, às vezes comprando lenços ou tecidos bonitos por apenas alguns dólares. As mulheres laosianas são frequentemente descritas como de fala suave e educadas, o que reflete a profunda conexão do país com o budismo Theravada. Cerca de 60 a 70% da população pratica o budismo, e seus valores moldam a vida cotidiana: humildade, paciência e respeito. Manhã cedo em cidades como Luang Prabang revelam monges vestidos de açafrão caminhando silenciosamente pelas ruas, enquanto mulheres locais ajoelham-se para oferecer arroz em um ritual conhecido como esmola. É um lembrete diário de que espiritualidade aqui não é apenas crença, é vida rotineira. A estrutura familiar no Laos permanece tradicional. O respeito pelos idosos é extremamente importante, e famílias extensas comumente vivem próximas umas das outras. Costumes de casamento misturam antigas tradições animistas com cerimônias budistas. Em algumas comunidades rurais, cerimônias simbólicas bacis são realizadas, onde fios brancos são amarrados ao redor dos pulsos para chamar de volta espíritos errantes e trazer boa sorte. As mulheres são centrais na organização e realização desses rituais. Agora vamos falar sobre custo de vida, porque é aqui que o Laos realmente se destaca. Em mercados locais por todo o país, $5 americanos ainda podem render surpreendentemente muito. Um prato completo de sopa de macarrão, fruta fresca, café gelado e até transporte de tuk-tuk podem caber nesse pequeno orçamento. Em cidades menores, aluguel mensal para um apartamento básico pode custar menos do que muitas pessoas em países ocidentais gastam em um único jantar. Essa acessibilidade molda a vida diária, permitindo que as pessoas vivam modestamente, mas confortavelmente. Outro fato interessante sobre o Laos é que é um dos poucos estados comunistas restantes no mundo, oficialmente conhecido como República Democrática Popular do Laos. Apesar dessa estrutura política, a vida cotidiana parece relaxada e orientada à comunidade, em vez de fortemente industrializada. Não há horizontes cheios de arranha-céus como na vizinha Tailândia. Em vez disso, você encontra edifícios coloniais franceses, cafés tranquilos e pores do sol pacíficos à beira do rio.
O Laos também é conhecido como a terra de 1 milhão de elefantes, um apelido histórico que remonta ao antigo reino Lanshan. Embora os elefantes não sejam mais tão comuns como antes, eles permanecem um poderoso símbolo cultural. Festivais celebrando elefantes e herança local ainda acontecem em algumas províncias, lembrando visitantes das profundas raízes históricas do país. A natureza aqui é outra razão pela qual a vida parece tão acessível, porém rica. Montanhas de calcário, cachoeiras na selva e o sinuoso rio Mekong criam uma paisagem que parece intocada. Em lugares como Vang Vieng, formações cársticas dramáticas se elevam acima de campos de arroz, e aventuras ao ar livre como tubing ou caminhadas custam apenas uma fração do que custariam em destinos turísticos mais desenvolvidos. Os níveis de educação entre mulheres melhoraram constantemente nas últimas décadas, especialmente em áreas urbanas. Mais mulheres estão entrando em universidades, trabalhando em hospitalidade, turismo e empreendedorismo. Embora regiões rurais ainda enfrentem desafios como infraestrutura limitada e níveis de renda mais baixos, o progresso é visível. Jovens mulheres laosianas hoje equilibram tradição com aspirações modernas, gerenciando negócios nas redes sociais enquanto ainda participam de festivais culturais e cerimônias familiares. Talvez a coisa mais marcante sobre o Laos não seja apenas quão barata a vida pode ser, mas quão pacífica ela parece. Há um senso de calma que define a vida diária. Lojas fecham cedo, ruas ficam silenciosas à noite, vizinhos se cumprimentam calorosamente. O tempo se move de maneira diferente aqui. Em um mundo obcecado por luxo e velocidade, o Laos oferece uma mensagem diferente. Você não precisa de muito dinheiro para viver ricamente. Por $5, você pode comer bem, viajar localmente e experimentar conexão humana genuína. E através de tudo isso, as mulheres laosianas permanecem a espinha dorsal silenciosa da sociedade, preservando cultura, fortalecendo famílias, moldando o futuro de uma das nações mais acessíveis, porém culturalmente vibrantes, do mundo. Número 5. Cultura laosiana. Homens que querem casar devem se tornar monges. Nas vilas silenciosas, cidades de templos dourados do Laos, a vida se move lentamente, e a tradição ainda molda o ritmo da existência cotidiana. Aqui, cultura não é algo preservado apenas para turistas. É vivida, respirada e praticada diariamente. E uma das tradições mais fascinantes que você descobrirá é esta. Muitos homens laosianos passam parte de suas vidas como monges budistas antes do casamento. O Laos é profundamente influenciado pelo budismo Theravada, que desempenha um papel central na sociedade. Desde a infância, meninos crescem observando monges vestidos de açafrão caminhando descalços ao nascer do sol, coletando esmolas em meditação silenciosa. Em cidades como Luang Prabang, esse ritual diário é uma das tradições mais sagradas e visualmente impressionantes do Sudeste Asiático. Mas isso não é apenas cerimônia, representa um modo de vida. Para muitas famílias laosianas, é considerado uma honra para um filho ordenar-se como monge, mesmo que apenas por um curto período. Embora não seja uma exigência legal estrita para o casamento, culturalmente é altamente respeitado e frequentemente esperado que um jovem passe tempo no mosteiro antes de se estabelecer. Esse período de vida monástica é visto como uma forma de ganhar mérito espiritual, disciplina, educação e maturidade. Dentro dos muros do templo, a vida é simples. Monges acordam antes do amanhecer. Eles meditam, cantam, estudam ensinamentos budistas e vivem sem posses materiais. Em um dos países mais baratos do mundo, onde você pode viver confortavelmente com apenas alguns dólares por dia, essa simplicidade espiritual encaixa-se naturalmente na vida diária. A ideia de riqueza aqui não é medida por dinheiro, mas por mérito e respeito. Famílias acreditam que quando um filho se torna monge, ele traz bênçãos não apenas para si mesmo, mas para seus pais. De fato, muitos pais veem isso como uma retribuição de gratidão. É um ato simbólico de honra à família. Após completar seu tempo como monge, seja por algumas semanas, meses ou até anos, um homem pode retornar à vida normal e buscar casamento. Em províncias rurais ao longo do rio Mekong, essa tradição permanece especialmente forte. Mosteiros servem como centros comunitários, escolas e âncoras espirituais. Meninos jovens frequentemente entram em templos como noviços para receber educação, especialmente em áreas mais pobres onde o acesso à escolaridade formal pode ser limitado.
Esse sistema permite que até famílias com muito pouco dinheiro forneçam aos seus filhos aprendizado e orientação moral. Casamento no Laos não é apenas uma união entre duas pessoas, é uma união entre famílias. Um homem que passou tempo como monge é frequentemente visto como mais responsável, paciente e espiritualmente equilibrado. Essas qualidades são altamente valorizadas em um marido. Isso reflete compromisso, autocontrole e respeito pela tradição. O que torna isso ainda mais fascinante é como costumes antigos coexistem perfeitamente com a vida moderna. Na capital Vientiane, você verá jovens profissionais trabalhando em escritórios durante o dia, alguns dos quais já vestiram mantos de monge na juventude. A experiência permanece com eles, moldando sua visão de mundo mesmo após retornarem à vida secular. Em um país onde você pode alugar um quarto barato, desfrutar comida de rua local por alguns dólares, viver simplesmente sem pressão financeira, a base espiritual da sociedade torna-se ainda mais visível. O Laos pode ser um dos países mais baratos do mundo em termos de dinheiro, mas culturalmente é incrivelmente rico. Essa tradição de vida monástica temporária revela algo mais profundo sobre a vida laosiana. É uma sociedade construída não apenas sobre acessibilidade, mas sobre humildade, respeito e equilíbrio espiritual. Aqui, tornar-se monge antes do casamento não é sobre obrigação, é sobre crescimento, sobre afastar-se da vida material para compreender responsabilidade antes de construir uma família. No Laos, simplicidade é força, e às vezes, o caminho para o amor começa em silêncio, descalço ao nascer do sol, com uma tigela na mão e um coração focado em algo maior do que si mesmo. Número 2. Cerveja no Laos, o povo laosiano. No coração do Sudeste Asiático, na nação tranquila e culturalmente rica do Laos, cerveja não é apenas uma bebida. É um símbolo de conexão, acessibilidade e vida cotidiana. Caminhe pelas ruas de Vientiane quando o sol começa a se pôr sobre o rio Mekong. Cadeiras de plástico aparecem nas calçadas. Pequenos restaurantes de rua enchem-se de risadas. Por apenas alguns dólares, às vezes até menos de $1 americano, você pode sentar-se, pedir uma cerveja local gelada, carne grelhada, arroz pegajoso e ainda ter troco dos $5. Em muitas partes do mundo, $5 mal compram um café. Aqui, podem comprar uma noite inteira. O rei indiscutível das bebidas no Laos é Beerlao. Produzida localmente desde 1973, Beerlao tornou-se um ícone nacional. É acessível, amplamente disponível e surpreendentemente de alta qualidade. Quer você escolha a lager clássica, a versão escura ou a variante de rótulo verde, uma garrafa grande frequentemente custa entre $1 e $2 em restaurantes locais, ainda mais barata em pequenas lojas. Mas cerveja no Laos não é sobre excesso, é sobre comunidade. O povo laosiano é conhecido por sua natureza calma, gentil e profundamente respeitosa. A vida aqui se move lentamente. Não há pressa, nenhum caos alto como em alguns países vizinhos. Em vez disso, há um ritmo suave, moldado pelo budismo, tradição e fortes laços familiares. Quando os locais se reúnem para beber, raramente é sobre festejar de forma selvagem. É sobre compartilhar. Uma única garrafa grande de Beerlao é frequentemente servida em pequenos copos, se passada ao redor da mesa. Amigos levantam seus copos e dizem Yuk, significando saúde, antes de tomar um gole juntos. É um pequeno gesto, mas reflete algo maior: união. Em cidades menores como Luang Prabang, as noites parecem quase atemporais. Esta cidade listada pela Unesco combina a arquitetura colonial francesa com templos budistas dourados. Enquanto mercados noturnos brilham sob luzes quentes, moradores e viajantes sentam lado a lado desfrutando refeições simples e cerveja gelada. Conversas são relaxadas, sorrisos são constantes. Não há pressão para impressionar, apenas para aproveitar o momento. E talvez seja por isso que o Laos parece tão acessível, não apenas em dinheiro, mas em estilo de vida. O custo de vida é baixo comparado a muitos países. Aluguel, comida, transporte, sim. Cerveja, todos vêm a preços que parecem quase reais para visitantes. Com $5 americanos, você pode comprar múltiplas refeições de rua, sucos frescos de frutas e ainda ter o suficiente para algumas cervejas. Para os locais, ganhos são modestos, mas despesas também. A vida é simples, e simplicidade mantém sustentável.
O povo laosiano valoriza modéstia e educação. Demonstrações públicas de agressão são raras. Vozes são suaves. Raiva é frequentemente escondida atrás da paciência. A saudação tradicional, o nopo, palmas pressionadas juntas com uma leve inclinação, reflete respeito profundamente enraizado. Mesmo em mercados movimentados, barganhas acontecem com sorrisos, não confrontação. Família desempenha um papel central. Muitas gerações frequentemente vivem juntas. Noites são passadas comendo refeições caseiras, assistindo televisão ou conversando do lado de fora. Cerveja está frequentemente presente, mas raramente domina. Ela complementa o encontro em vez de defini-lo. Em vilas rurais, onde casas de madeira ficam sobre palafitas e campos de arroz se estendem infinitamente, a vida parece ainda mais enraizada. Eletricidade pode ser limitada, estradas podem ser ásperas, mas hospitalidade é abundante. Visitantes são frequentemente recebidos com comida, risadas e às vezes uma bebida compartilhada. $5 aqui podem comprar suprimentos suficientes para alimentar uma família por um dia. O Laos pode não ser chamativo. Não tem arranha-céus imponentes ou shoppings de luxo como Bangkok ou Singapura. O que oferece em vez disso é algo mais silencioso: autenticidade. Um lugar onde $1 ainda tem valor, onde cerveja é gelada, sorrisos são calorosos e a vida é vivida na velocidade humana. Em um mundo onde tudo parece estar ficando mais caro, o Laos permanece um dos raros lugares onde $5 ainda parecem poderosos. Não porque compram luxo, mas porque compram experiência, conexão e um assento à mesa com algumas das pessoas mais gentis do Sudeste Asiático. Número 1. Custo de vida no Laos. No coração do Sudeste Asiático, descansando silenciosamente entre Tailândia, Vietnã, Camboja, China e Myanmar, encontra-se a nação pacífica do Laos, um país onde $5 americanos ainda podem parecer dinheiro real. Ao contrário de muitas partes do mundo onde um único café pode custar mais do que isso, no Laos, $5 podem se estender por refeições, transporte e até necessidades diárias. Vamos detalhar. Na capital Vientiane, você pode desfrutar de uma refeição local completa por apenas $1,50 a $3. Uma tigela fumegante de sopa de macarrão, perfumada com ervas, limão e pimenta, ou um prato de frango grelhado com arroz pegajoso, um básico na culinária Lao, custa menos do que muitas pessoas pagam por água engarrafada em cidades ocidentais. Comida de rua é ainda mais barata em cidades menores como Luang Prabang, onde mercados noturnos oferecem carnes grelhadas, sucos frescos de frutas e lanches tradicionais por menos de $2. Hospedagem é onde o Laos realmente surpreende viajantes econômicos e nômades digitais. Um quarto simples em pousada pode custar entre $8 a $15 por noite. Em províncias mais rurais, preços podem cair ainda mais. Aluguéis mensais de apartamentos em bairros locais variam de $150 a $300 dependendo do conforto e localização. Embora hotéis de luxo existam, a vida cotidiana permanece incrivelmente acessível para moradores e visitantes de longo prazo. Transporte é outra área onde seu dinheiro rende muito. Ônibus locais e tuk-tuks frequentemente custam apenas alguns dólares para viagens curtas. Alugar uma motocicleta por um dia pode custar cerca de $5 a $10, às vezes menos em cidades menores. E preços de combustível permanecem mais baixos comparados a muitos países ocidentais, tornando viagens rodoviárias pelas montanhas cênicas do Laos surpreendentemente acessíveis. Mantimentos e mercados revelam a verdadeira magia dos $5. Em um mercado tradicional, você pode comprar vegetais frescos, ervas, frutas tropicais, arroz e até carne por apenas alguns dólares. Produtos importados são mais caros, mas produtos locais permanecem acessíveis porque grande parte é cultivada domesticamente. O Laos tem uma economia amplamente agrícola e comunidades rurais dependem fortemente da agricultura, o que ajuda a manter preços de alimentos baixos. Custos de serviços públicos também são modestos. Contas de eletricidade e água para um pequeno apartamento são geralmente administráveis, embora ar-condicionado possa aumentar despesas mensais durante a estação quente. Internet está amplamente disponível em áreas urbanas e permanece acessível, facilitando para trabalhadores remotos se estabelecerem. No entanto, é importante entender o quadro completo.
Embora o Laos seja barato para estrangeiros que ganham em dólares americanos ou euros, o salário médio local também é muito mais baixo. Muitos cidadãos Lao ganham entre 150 a 300 dólares por mês dependendo da ocupação e região. Isso significa que a acessibilidade é relativa. O que parece barato para um turista pode representar uma parte significativa da renda local. Além dos números, a vida no Laos é simples, lenta e focada na comunidade. Há menos shoppings, menos marcas de luxo e menos pressão de consumo comparado a economias mais desenvolvidas. A vida diária gira em torno de mercados, encontros familiares, noites à beira do rio e visitas ao templo. O rio Mekong flui suavemente por cidades e vilas, moldando tanto cultura quanto comércio. 5 dólares no Laos não são sobre luxo, são sobre valor. São sobre sentar em uma cadeira de plástico em uma barraca de beira de estrada, comendo peixe grelhado fresco enquanto observa o pôr do sol. São sobre comprar uma cesta de mangas pelo preço de um café em outro lugar. São sobre experimentar um país onde vida moderna existe, mas simplicidade ainda domina. Em um mundo onde preços continuam a subir, o Laos permanece um dos raros lugares onde seu dinheiro ainda pode render muito. E para muitos viajantes que buscam acessibilidade, autenticidade e um ritmo de vida mais lento, isso faz toda a diferença. E essa é a verdadeira história do Laos. Das margens pacíficas do poderoso, aos tempos dourados das ruas silenciosas e até vilas remotas nas montanhas, onde a vida ainda se move na velocidade do nascer do sol. O Laos prova que ser barato não significa ser pequeno. Significa ser simples. Significa ser real. Significa que 5 dólares ainda podem comprar uma refeição completa, uma cerveja gelada, uma vista do pôr do sol e talvez até uma experiência que mude sua vida. Mas aqui está a grande pergunta. Você realmente viveria em um dos países mais baratos do mundo? Poderia trocar shoppings de luxo por mercados noturnos? Arranha-céus por templos? Vida rápida por paz lenta? Comente abaixo e me diga, você conseguiria sobreviver com 5 dólares por dia no Laos? Se este vídeo te surpreendeu, não esqueça de curtir para que mais pessoas possam descobrir esta joia escondida do Sudeste Asiático. Inscreva-se para mais explorações profundas nos países mais acessíveis, fascinantes e culturalmente ricos do mundo. E ative as notificações, porque o próximo país que explorarmos pode chocar ainda mais. Em um mundo ficando mais caro a cada dia, o Laos silenciosamente permanece acessível. E às vezes, os lugares mais baratos da Terra são os mais ricos em experiência. Vejo você na próxima jornada.